Boa noite, irmãos. Boa noite. Vou tirar a máscara aqui, sempre passo o sol. É sempre um prazer nós podermos estudar a palavra de Deus, Sim. conhecer mais o Senhor, amá-lo mais, buscá-lo mais e confiar e descansar mais nele. Essa noite, então, eu gostaria de analisar um tema com os irmãos de suma importância para a igreja, para cada um de nós. E o título da mensagem de hoje é Jesus é a única autoridade. Existem muitos tipos de autoridade. O dicionário define de autoridade como direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que se obedeça. Isso é autoridade. Aquele que tem poder para fazer com que seja obedecido. Isso é ter autoridade. Como eu mencionei, nós temos muitos tipos de autoridade hoje em dia. Nós temos autoridade política, civil. Em nossos tempos, recentemente, é um assunto muito debatido nas redes sociais, muito analisado, a questão de governo, da presidência, dos prefeitos da nossa cidade, inclusive. Então, é algo que é muito debatido hoje, inclusive no meio cristão. Muitas pessoas defendendo muito político e por conta de posicionamentos, de linha doutrinária. Então, a autoridade, como eu falei, são muitos tipos. Mas eu queria perguntar para vocês, quem é a autoridade do nosso país? Presidente. Alguns vão dizer o presidente, se a gente tiver algum advogado, vai dizer as leis, a Constituição seria a autoridade. Então nós podemos ter aí algumas respostas. Quem é a autoridade no lar? Vamos especificar um pouquinho mais. Quem é a autoridade da família, do lar? O marido, o esposo, o pai, o homem. E quem é a autoridade da igreja? Cristo. Pastor. Mais alguém? Quem é a autoridade, meus irmãos, sobre o mundo todo? Quem é o único rei soberano? Aí fica mais fácil. Segundo as Escrituras, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a autoridade suprema. Ele tem a autoridade acima de tudo e todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8. Texto da nossa mensagem, lembrando que o título da mensagem é Jesus é a única autoridade. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Vamos ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados das minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado saiu. Amém. Amém? É aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai Santo e poderoso Rei, queremos te dar graças pela tua misericórdia sobre esta igreja, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te pedimos que neste momento o Senhor abençoe a exposição de tua palavra. Sei, Senhor, que não sou digno, sou um pecador e preciso da tua graça todos os dias, Pai. Ajude
a expor aos irmãos aquilo que ao teu lado tem estudado, aquilo que tem pesquisado, que tem buscado, Senhor, conhecer de Ti em Tua Palavra, para juntos podermos crescer, ó Deus, no conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois queremos alcançar a estatura de homens maduros que agradam ao Senhor. Por favor, Pai, ajude-nos nesta noite. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos já conversaram com 2 ou mais pessoas sobre o mesmo filme, uma série? Acho que já, né? Acho que a gente já conversou aí mais. Às vezes eu falo com a Laura, aí depois eu e a Laura, a gente olha uma série, nós vamos contar para o irmão Sérgio e para a dona Regina, e eu conto algumas coisas da série, a Laura conta outra, né? Vocês já passaram por isso? De conversar com uma pessoa, ou com mais de uma pessoa no caso, e elas contarem para vocês perspectivas diferentes do mesmo filme. Elas vão contar muitas vezes coisas parecidas, mas de perspectivas diferentes. Um seriado, um filme, mas conversando com 2 ou mais pessoas, geralmente ela vai contar aquilo que ela lembra, ou aquilo que mais ressaltou para ela naquele filme ou naquela série. Bom, os irmãos já devem ter ouvido falar de um problema chamado o problema dos sinópticos, que é um problema, não um problema, vamos dizer assim, mas é uma divergência que acontece quando nós lemos Mateus, Marcos e Lucas. Eles, os 3, relatam eventos, fatos sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, mas de perspectivas diferentes. E às vezes Lucas vai complementar algo que Mateus disse, porém, até mesmo algumas coisas que Mateus não disse, mas ele vai acabar, então, complementando o assunto. Por isso que quando nós estudamos alguma passagem nos Evangelhos, é importante nós estudarmos os 3 Evangelhos sinóticos. Por que eles levam esse nome? O sinóptico vem de sinopse, que é introdução, ou seja, uma introdução da vida do Senhor Jesus Cristo da perspectiva de Mateus. Foi o que nós lemos aqui. Existe então a sinopse da vida do Senhor Jesus Cristo sob a perspectiva de Lucas e também de Marcos. Aí os irmãos vão perguntar em João. João não é considerado um evangelho sinóptico, porque apenas 4 fatos relatados nos outros 3 evangelhos João relata. João ele relata outras coisas. A perspectiva dele é tão diferente, os fatos que ele relata são tão diferentes, que apenas 4 eventos que existem nos outros 3 evangelhos se passam também em João. Por isso que João não é considerado sinóptico, mas os outros 3 sim. Bom, vamos abrir rapidamente então. Lembra que nós lemos a passagem do servo de um centurião. Vamos para Lucas capítulo 7, aonde existe o mesmo relato nessa passagem. Vou deixar embaixo. Então nós vemos aqui Lucas 7, de 1 a 10. Mas agora nós lendo aqui a passagem, os irmãos notarão uma leve diferença. Agora, o mesmo fato, a mesma ocasião relatada da perspectiva de Lucas, versículo 1 do capítulo 7. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de me ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé.
E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então veja, aqui Lucas relata a mesma ocasião, porém ele diz que eram alguns mensageiros do centurião. Mateus vai nos relatar que era o centurião. Então é importante nós entendermos o contexto da época, porque naquela época o mensageiro ele representava o seu senhor. Então quando o centurião ele manda mensageiros ao Senhor Jesus Cristo, é como se fosse ele indo até o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que Mateus relata dessa perspectiva. Vamos voltar para Mateus, que é o nosso texto dessa noite, para nós analisarmos. Mateus, então, meus irmãos, resolvendo esse problema do sinóptico, só para a gente ter em mente, é importante quando nós estudamos uma passagem, não fazer a exegese dela, nós conhecemos o livro como um todo. Mateus, ele é conhecido como o Evangelho para os judeus. Marcos, alguns teólogos acreditam que ele teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, pelo qual Mateus, Lucas e João teriam usado como esboço o Evangelho de Marcos. Ele é considerado um esboço dos demais, mostrando muito as obras do Senhor Jesus Cristo. Marcos é focado nas obras do Senhor Jesus Cristo. E Lucas, como a gente bem sabe, ele era médico, então ele de forma cronológica, ele tenta organizar os fatos e com a sua perspectiva que ressalta a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a diferença dos evangelhos e as perspectivas deles. Bom, nós vemos um texto em que é mencionado uma pessoa que aqui não é dito o nome dela, mas é mencionado um centurião. Um centurião, ele era, algumas outras passagens falam que um centurião romano, ele fazia parte da guarda. Ele era funcionário público, vamos dizer assim. E ele então, como o próprio nome diz, centurião, ele tinha 100 homens abaixo dele. Ele era o chefe da polícia, vamos dizer assim, que comandava 100 soldados. Isso é o centurião. Bom, mas quando nós olhamos o texto de novo, é importante a gente entender o contexto. Por que a gente está falando de centurião romano? Porque aí vem o período intertestamentário, quando nós abordamos nas quartas-feiras o Antigo Testamento, nós vimos o quê? Que o povo de Israel, eles voltaram do cativeiro, o rei Ciro liberou eles, e então logo após a Pérsia ela toma conta do mundo, e os persas acabam perdendo. Se nós formos olhar para a história, eles acabam entrando em guerra e perdem para os gregos. Se vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande, ele acaba conquistando, no período intertestamentário, ele conquista uma grande parte do mundo na época dele. E ele começa então a implementar a ideologia grega, que era tornar a língua conhecida em todo mundo, o grego. A estética, então, ele começa a criar essas esculturas, essas estruturas, como o Coliseu, entre outras coisas, são estéticas gregas. Então ele começa a mudar isso e ele começa a mudar a cultura. Só que ele não era como a Babilônia ou a Assíria, como nós vimos lá atrás, que eles conquistavam, dominavam aquele que era conquistado. A Assíria, no caso, eliminava muito, e a Babilônia ela levava os cativos para a Babilônia para aprender da cultura babilônica e então depois difundir. O Alexandre o Grande não, ele conquistava as terras, deixava lá o povo que ele conquistou, mas ele cobrava imposto. Então por isso que nós temos no Novo Testamento muitos relatos de cobradores de impostos, porque o povo judeu era um povo conquistado pelos gregos e sujeito a pagar imposto. Bom, antes do nascimento de Jesus, os gregos estavam dominando. O grego era o inglês da época. Foi tão impactante esse domínio que houve uma tradução do Antigo Testamento, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento que foi feita. Os irmãos conhecem a Septuaginta. Ela foi a primeira tradução da Bíblia, que a Bíblia daquela época era só o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Esse é o contexto, então, que se apresenta o texto em que nós iremos analisar esta noite. É importante nós entendermos esses dois pontos, a questão dos sinópticos, o problema dos sinópticos, e entendermos também um pouco da influência grega na época do Novo Testamento. Claro, a gente vai desenvolver isso um pouco mais. Como falei para o Josias, eu quero trazer a exposição, o panorama do Novo Testamento, nas quartas-feiras.
então a gente tende a detalhar um pouquinho melhor isso. Vamos para o nosso texto, sem demoras. Mateus capítulo 8, versículos 5 e 6. Gostaria de dizer aos irmãos que o comentário utilizado para fazer a mensagem de hoje à noite foi do John C. Ryle. Ele então me passou, eu peguei dele a estrutura do sermão dessa noite, dividido em 3 pontos. Do versículo 5 ao 6, nós iremos analisar a bondade do centurião. Do versículo 7 ao 9, nós vamos analisar a humildade do centurião. E do versículo 10 a 13, nós iremos analisar a fé desse centurião. Do versículo 5 e 6, então, nos diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Agora a gente precisa então analisar, meus irmãos, o cenário dessa passagem. Aqui o Senhor Jesus Cristo havia terminado, na cronologia, quando nós analisamos os evangelhos, o Senhor havia terminado ele havia terminado o seu sermão no monte, ele havia descido e com isso ele faz a cura dos leprosos e logo ele entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, vem esses representantes do centurião até ele e falam com ele e pedem algo a ele. Como ele diz aqui, os servos do centurião dizem: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Essa cura, meus irmãos, que nós vemos aqui, esse fato, esse evento, nós precisamos identificar como ele acontece. Pense, o Senhor Jesus Cristo havia curado apenas os leprosos. Lá em Lucas, nós vamos ler que o centurião ele ouviu falar de Jesus. O que ele ouviu falar de Jesus? Se o Senhor Jesus acabara de terminar o sermão do monte, possivelmente ele tinha ouvido o sermão do monte do Senhor Jesus Cristo. E no final do sermão do monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 29, diz assim, mesma página nossa aí: porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então veja, o ensino do Senhor Jesus Cristo, o posicionamento dele era de quem tem autoridade. E nisso então, meus irmãos, o centurião ouvindo a pregação do Senhor, reconheceu que ele era o Messias prometido, reconheceu que ele era o Filho de Deus. E é importante entender que aqui o Senhor Jesus ele cura o servo do centurião sem nem ir até ele. E não há nenhum relato de um milagre no Antigo Testamento de algum profeta que tenha feito isso. Os profetas sempre estão envolvidos, sempre estão perto, sempre estão na ocasião. O Senhor Jesus Cristo, ele diz uma palavra e o servo é curado. Nenhum milagre de cura do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento que nós temos relato foi maior do que esse. É importante nós lembrarmos que somente 2 vezes Jesus Cristo ele se espantou com a fé de alguém. Pense, o autor da salvação, o Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo, Deus Filho, ele se espanta, o texto é registrado que ele maravilhou-se somente 2 vezes em todo o Novo Testamento. A primeira vez é aqui, com a fé desse centurião, e a segunda, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 15, um pouquinho para o lado. Mateus 15, versículo 21 até o 28. Então aqui, mais para frente, cronologicamente, na vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que somente 2 eventos, e esse aqui é o segundo evento. Então depois disso nós não temos mais nenhuma vez em que o Senhor Jesus Cristo ele se maravilha da fé de alguém. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse:
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Veja, meus irmãos, é mencionado, como eu disse, apenas 2 vezes que o Senhor Jesus Cristo ele reconhece o tamanho da fé de alguém. A fé desse centurião e a fé desta mulher. Nenhum dos dois era judeu. Nenhum dessas 2 pessoas, a qual o Senhor Jesus Cristo diz que tem uma fé grande, e o centurião ainda acrescenta dizendo que em Israel não foi encontrada uma fé desse tamanho, não eram judeus. Nós vamos desenvolvendo o texto, vamos analisar o versículo 5 e 6. Colocando em cronologia, esse homem apenas ouviu falar de Jesus, ele não ouviu os milagres de Jesus, ele apenas ouviu o seu ensinamento. Jesus vai para Cafarnaum logo após finalizar o Sermão do Monte, e aqui é o início do ministério, da obra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós analisamos, o Senhor Jesus Cristo passa pela tentação do deserto, quando ele volta, ele prega o seu Sermão do Monte, e ao descer do Sermão do Monte, ele começa então os seus milagres. Essa é a cronologia da vida do Senhor Jesus Cristo. Lucas 7, deixa o dedo em Mateus 8, mas deixa o outro dedinho em Lucas 7, versículo 13 diz assim: Lucas ele relata que o centurião, ele ouviu falar de Jesus, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos dos judeus. Veja, meus irmãos, o centurião ele não viu Jesus, ele não viu os milagres, ele não viu, e ele teve fé. Ele ouvindo falar de Jesus e do ensinamento dele, ele entende e sabe que ele é o Messias. E ele sabe que aquele é o Filho de Deus. E veja que ele não intercede por um filho como a mulher cananeia. E veja que a mulher cananeia, por que esse milagre do Senhor Jesus Cristo, ele é maior, vamos dizer assim, em termos, maior do que o da mulher cananeia? Porque a mulher cananeia veio atrás dele. Ela já havia ouvido dos milagres do Senhor Jesus Cristo, possivelmente ela vinha acompanhando eles um tempo, então ela viu o Senhor fazer alguns milagres. E os discípulos pedem para ela: despede. E o Senhor Jesus Cristo diz a ela, olha, eu não vim senão a casa de Israel. E então nós conhecemos bem. Mas aqui o centurião ele não viu. É o início. É importante nós situarmos o texto, porque é o início da obra do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele não viu curas, ele não viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, ele não viu, e ele mesmo assim crê que o Senhor pode, por uma palavra, curar o seu servo. E veja que a mulher cananeia, ela pede pela sua filha que está doente e endemoniada possivelmente, mas esse centurião, meus irmãos, ele é um exemplo de fé para nós, porque ele pede ao Senhor pelo seu servo. Pensa, o centurião ganhava bem, ele comandava 100 pessoas, ele comandava 100 soldados, ele tinha uma posição na sociedade, e ele se humilha por um servo. Não era alguém igual a ele, não era um outro centurião amigo dele que estava doente, era o seu servo, o servo da sua casa. Para nós vermos como esse homem ele era um homem convertido, porque ele amou o seu próximo como a si mesmo. E esse servo estando em sua casa, como diz ali no versículo 6, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Vejam a situação desse servo. E o seu Senhor tem misericórdia dele. O seu Senhor se humilha ao Senhor Jesus Cristo, buscando que o seu servo seja curado. Então ele amou o seu próximo, independente de quem seja. Ele amava o Deus de Israel
É importante entender isso quando nós estudamos sobre o centurião. Volta com o dedinho lá em Lucas, capítulo 7, versículo 4 e 5, diz assim: e chegando eles aqui aos mensageiros que haviam sido enviados pelo centurião ao Senhor Jesus. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Então aqui, no versículo 3 diz que alguns anciãos judeus. Então o centurião, ele era amigo dos judeus. Ele tinha um relacionamento bom com os judeus. E os judeus que enviam o Senhor Jesus Cristo dizem: ele é digno de que lhe concedas isso. Versículo 5: porque ama a nossa nação. Ele era um grego, esse centurião, e amava a nação de Israel. E diz ali na parte B do versículo 5: e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então veja, o centurião ele tinha poder. Ele edificou uma sinagoga para os judeus adorarem o Deus de Israel. Então veja, ele amava o Deus de Israel. Seu sentimento para com os judeus era de amor. Ele amava os judeus e ele ajudava os judeus. Não é à toa que é registrado por Lucas que ele construiu uma sinagoga para os judeus. E aqui cabe uma observação. Esse centurião, meus irmãos, como nós vimos, ele tem poder, ele tem dinheiro. Ele poderia ter acionado os curandeiros da época, ele poderia ter deixado o seu servo morrer como senhor daquela época, isso era muito normal, mas ele amou o seu servo e recorreu ao Senhor dos céus e da terra, recorreu a quem tem autoridade sobre tudo e todos. Vejam o posicionamento desse centurião. É isso que eu queria analisar com os irmãos essa noite, porque ele recorre a quem tem autoridade. O Senhor Jesus tem autoridade. E esse centurião nós devemos imitá-lo, porque ele é um exemplo de fé para nós. Ele tendo poder, ele podendo recorrer a recursos do seu próprio braço, ele não fez isso. Ele recorreu ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, vamos em frente, diz assim: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Então o Senhor Jesus Cristo ele não se negou. Ele atendeu o pedido dos judeus lá, os anciãos amigos do centurião. Irmãos, vamos dizer assim, do centurião. Né? Ele atendeu o pedido: olha, eu vou ir e vou curar o teu servo. Eu vou ir e vou curar o teu servo. Veja o posicionamento do Senhor Jesus. É importante nós entendermos aqui que ele não diz que vai enviar um anjo. Ele não diz que vai enviar alguém para curar. Ele diz que ele mesmo vai ir. O Senhor Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Vamos ver a resposta do centurião no versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Vamos parar aqui e analisar o versículo 8. O centurião comanda, um homem que comandava 100 homens, ele se humilha. E aqui estão as palavras dele: Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Será porque ele tinha uma casa ruim aqui? Não. Ele era um centurião. Como nós vimos, ele edificou uma sinagoga. Se ele edificou uma sinagoga, a casa dele era muito bonita. Mas ele diz: eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Ele viu que era indigno. Ele reconheceu a sua situação diante de Deus que é santo. O Senhor Jesus Cristo, sem pecado, a encarnação de Deus Filho, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, e diz: eu não sou digno. E aqui alguns teólogos, inclusive, acrescentam que, como Lucas menciona que ele mandou judeus, ele se achava tão indigno que nem ele quis ir ter com Jesus. Ele mandou mensageiros da mesma, vamos dizer assim, do mesmo povo do Senhor Jesus Cristo. Ele se achou tão indigno, sabe? Por exemplo, convidar alguém: não vá lá em casa, porque eu sou muito pecador. Essa situação de reconhecer que quem entraria dentro da casa dele
era Jesus, o Filho de Deus. Deus entraria na casa dele. E ele diz: eu sou indigno, Senhor. Não venha até aqui. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno. Eu sou pecador. Eu reconheço. Quantas vezes, meus irmãos, nós recorremos a Deus como se Ele nos devesse algo? Como se Ele tivesse uma dívida conosco. Às vezes nós queremos ordenar. Parece que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Quem deve a Ele somos nós. Ele é o Senhor. Ele tem a autoridade. Nós somos pecadores. Somos indignos. A partir desse versículo, então, diz assim: mas dize somente uma palavra. Ele tinha fé, ele sabia que apesar dos pecados dele, Jesus Cristo era misericordioso. Ele diz a partir dele: mas dize somente uma palavra, Senhor, e o meu criado há de sarar. Ele reconhece algo que nem os discípulos ainda haviam reconhecido. E aqui é importante, e olha, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, vejam o que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que andavam com Ele, aqueles que estavam assentados nos pés do monte quando Jesus pregava o sermão do monte. Olha no versículo 23 o que eles fazem. Versículo 23: e entrando dentro do barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo, ele, o Senhor Jesus Cristo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, veja o que ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vejam, meus irmãos, o centurião, ele demonstra uma fé, ele demonstra uma confiança no Senhor Jesus Cristo, sem nem ter visto o Senhor, sem nem ter ouvido o sermão direto da boca do Senhor, que nem os discípulos que andavam com o Senhor acreditavam. Tamanha era a fé desse centurião. Os discípulos, como nós vemos aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, homens de pequena fé, vocês estão achando que vão morrer por uma tempestade? Eu estou no barco. Ele estava dormindo, como nós vemos. E ele levantando-se, a partir do versículo 26, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele repreendeu, meus irmãos, os ventos e o mar. E vejam o que esses homens falam. Ele diz: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? E nós sabemos quem é este homem. O centurião sabia quem era este homem. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é Jesus, o Messias prometido, aquele que remiu um povo pelo seu sangue, Deus encarnado. Jesus, meus irmãos, ele tem autoridade. E é engraçado que a pergunta que eles fazem é: quem é este homem que até o mar e os ventos obedecem? Ou seja, ele tinha autoridade sobre o mar e os ventos. E como nós vemos, o dicionário define a autoridade como o quê? Poder de se fazer obedecer. E ele mandou para o vento: se acalma. Mandou para o mar: aquieta-te. E o mar e o vento obedeceram. Então ele, meus irmãos, tem autoridade. A nossa autoridade é questionada. A autoridade do nosso presidente é questionada. A autoridade dos nossos governadores, da nossa polícia. A autoridade do lar pode ser que aconteça, que seja questionável. A autoridade da igreja, que seja o pastor, pode ser questionável. Mas a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ela não é questionável. Ele manda e se faz. Ele não disse, e é importante a gente olhar agora do outro lado, o Senhor Jesus Cristo não disse que ia mandar um anjo, nem que ele ia mandar alguém para curar. E o centurião, ele não pede: Senhor, manda um anjo, ou Senhor, manda alguém aqui, já que eu sou tão digno de que tu não entres, mas manda Josias. Os apóstolos, como nós vemos nas Escrituras, eles tinham o poder de curar. Mas o centurião, ele diz assim: não é para mandar ninguém. Aqui nós vemos
uma palavra. Versículo 8, parte final, ele diz: mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Aonde tu está agora, Senhor? Só diz uma palavra, e eu sei que o meu criado há de sarar. Manda uma palavra. Vamos comparar aqui, e eu gosto dos evangelhos por isso, porque lembra-se da irmã de Lázaro? Quando o Senhor Jesus Cristo chega, para ela, ele chegou atrasado. Senhor, se tu estivesse aqui, tu teria curado ele. Lembra-se? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas espera aí. Ele não disse no início do seu ministério uma palavra. E alguém não foi curado lá onde estava. Em uma outra ocasião, os fariseus pediam um sinal. Olha, se tu é o Messias, nos mostra. E o Senhor Jesus Cristo disse que essa geração perversa e rica pedia um sinal, mas o único sinal que eles teriam seria o sinal de Jonas, que o Senhor Jesus Cristo passaria 3 noites e 3 dias no ventre da terra. Então, meus irmãos, as pessoas, vejam, os fariseus queriam ver, alguns outros, olha, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas, meus irmãos, ele é Deus, ele não precisa, falando aqui, analisando o Novo Testamento, quando ele estava corporeamente no homem, Jesus Cristo, ele dizia uma palavra, e o servo que estava doente, atormentado lá na casa do centurião, se curou. Ele não poderia ter curado, porque como de lá, a irmã Lázaro, e ele não ter morrido. Então, meus irmãos, tudo está no controle de Deus. Ele tem autoridade, ele exerce essa autoridade. O último caso que eu queria lembrar aos irmãos, se a gente ler o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos ver que muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus por causa do quê? Da comida. Porque ele multiplicou 2 vezes pães e peixes e alimentou um bocado de pessoa. Ele curava paralíticos, leprosos, enfermos, cegos, aleijados. Ele curava. E muitas pessoas o seguiam só por isso, pelas coisas que ele oferecia. E em um determinado momento ele vira e diz que aquele que não comer do sangue dele, comer da sua carne, comer do seu sangue, não era digno dele. E eles então ficam horrorizados com aquilo. Vejam, pessoas que buscavam Jesus para ver coisas. Porque se não vissem coisas, não acreditariam, não seguiriam. Mas esse centurião, ele não viu e acreditou. Ele não viu e teve fé. Ele não estava com o Senhor Jesus. E ele disse: Senhor, tu tens autoridade. Manda uma palavra só, eu sei que o meu servo vai se curar. Este homem, ele disse: manda uma palavra, porque eu sei que somente uma palavra sua salvará o meu servo. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Vamos para aqui, analisar o versículo 9. Ele reconhece que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Por isso é a autoridade sobre doenças, hostes espirituais, sobre tudo e todos. Veja, ele diz aqui, ele faz, além de ele pedir uma palavra para o Senhor, ele dá um exemplo. Olha, Senhor, eu sei que tu tens autoridade, porque tu é o Filho de Deus. E assim como eu sou um homem, sou sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, eu sei que tu também pode dizer: faça-se assim e assim se fará. Porque ele diz ali: eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este aqui: vai, ele tem que me obedecer, porque eu sou autoridade sobre ele. Eu digo a este outro aqui: vem, e ele vem. Eu digo a este outro, o meu criado: vai lá e faz isso. Ele vai e tem que fazer. E veja qual é a situação do servo desse centurião. Ele está
paralítico e violentamente atormentado. Esse centurião, meus irmãos, ele está reconhecendo aqui que Jesus tem autoridade sobre as doenças, sobre a vida de todos. Ele tem a autoridade de ser violentamente atormentado. Alguns acreditam que são... nós vemos uma atividade muito grande de possessão demoníaca no Novo Testamento, que esse homem possivelmente estava ali com alguns espíritos sobre ele, e ele reconhece que Jesus tem poder para dizer: espírito imundo, faz isso, e ele vai. Lembram-se quando o Senhor Jesus expulsa os demônios do endemoniado de Gadara, lá, do Gadareno? Ele disse: vão para os portos. E eles foram. Pianinho. Eles resistiram, disseram: não, a gente não vai. Eles, na verdade, eles clamaram: ó, né? Que já chegou o tempo e tu está nos atormentando. E o Senhor Jesus Cristo disse: deixa eles e vão para os portos. Meus irmãos, Jesus Cristo manda e o mundo obedece. E esse centurião, ele tinha plena convicção disso. Ele, meus irmãos, é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é soberano. Ele é o nosso Redentor e Salvador. Versículo 10 a 13, vamos avançar. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Algumas versões dizem tamanha fé. Aí eu fico me perguntando, né? Qual será o tamanho da minha fé? Se o Senhor Jesus Cristo, ele, ouvindo essas palavras, ele disse: olha, ele disse, aqui diz, ó, maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Ele vira para aqueles que estavam com ele, os discípulos, e aqueles que o seguiam, e ele diz: olha, em verdade eu digo para vocês, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nós lembrarmos bem, aqueles que o seguiam eram judeus. Então ele está dizendo: olha, eu não achei tanta fé assim em nenhum de vocês. Em nenhum de vocês existe fé tão grande quanto essa. Para a vergonha deles e para a vergonha nossa, de nós analisarmos se nós temos uma confiança no Senhor como esse centurião, ou se nós somos aqueles discípulos que seguiam o Senhor Jesus para ver Ele fazer coisas, esperando ver coisas, esperando acontecerem coisas, para poder crer. Em Israel não encontrei uma fé como essa. Versículo 11 e 12 diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O plano, meus irmãos, de Deus sempre foi de alcançar todas as nações. Nós sabemos que Deus ele tratou com Israel por um período de tempo. Nós sabemos que Deus ele guiou Israel desde lá de Jacó. Ele guiou Abraão, Isaque, Jacó, José, e aí a gente vai caminhando aí na história do Antigo Testamento. E nós vemos sim que Deus ele fez promessas a Israel, ele cumpriu algumas delas, ele repreendeu Israel muitas vezes. Mas eu gostaria de analisar aqui com os irmãos essa declaração de Jesus. Muitos, vejam bem o que aconteceu, um centurião romano, alguém que não era judeu, demonstrou uma fé tremenda no Senhor Jesus Cristo, a ponto do Senhor Jesus Cristo se maravilhar e de dizer que em Israel ele não encontrou uma fé como essa. E aí ele complementa dizendo para aqueles que estavam, aqui ele está dirigindo a palavra àqueles que estavam com ele: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão. Veja aqui, meus irmãos, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Nós não temos um destino diferente daqueles dos pais, dos patriarcas, dos apóstolos. Nós não temos um destino diferente deles. Nós sentaremos à mesa no reino dos céus com eles. Nós vamos conversar com Abraão, Moisés, Davi, Isaac. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 107. Salmo 107. Nos encaminhando já para o final. Salmo de número 107. Versículo de 1 a 3. Eu vou trazer 3 referências do Antigo Testamento e uma do Novo, de que o plano de Deus é levar o Evangelho aos gentios. O plano de Deus é levar o Evangelho a todas as nações. O Jesus Cristo não veio apenas para os judeus. Jesus Cristo ele não veio somente para um povo. Ele veio, digamos, um povo etnia, falando de etnia, uma nação. Ele não veio apenas para uma nação. O Evangelho, meus irmãos, ele é para todas as nações. Salmo 107, versículo 1 a 3 diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Versículo 3: E os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Veja, aqui o salmista está declarando que Deus remiu pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. A gente está no Antigo Testamento, Salmo 107. O salmista está dizendo que Deus remiu pessoas fora do povo de Israel. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não está restrito somente à nação de Israel. Ele veio pelo seu povo, um único povo. Isaías 49, vamos abrir ali rapidamente. Isaías 49, versículos 5 e 6, diz assim: O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Perdão, Isaías 49. Isaías 49, 5 e 6. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajudar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Versículo 6. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É um conceito, meus irmãos, de que Jesus viria para salvar o seu povo que estava entre todas as nações, aqui em Isaías. Versículo 12, ali no mesmo capítulo 49 de Isaías: E eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, veja, virão de toda a parte para conhecer a Deus, para glorificar a Deus. Malaquias 1, e aqui os irmãos já estão mais acostumados com Malaquias, que a gente já analisou faz poucas semanas, no panorama do Antigo Testamento. Malaquias 1, de 10 a 11. Malaquias 1, de 10 a 11. Então os irmãos conhecem bem o contexto do livro, não precisa abordar muito, mas versículo 10 e 11 diz assim: Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre os gentios o meu nome. Aqui diz o texto, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos lendo no Antigo Testamento, onde nos é dito que entre os gentios, naquela época, o nome do Senhor
é grande. E por último, então, Gálatas, capítulo 3, para finalizarmos as referências. Gálatas, capítulo de número 3, é o capítulo de domingo que vem. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 8, diz assim: Assim como Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o quê? O Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento já havia Evangelho. É o que Paulo está dizendo aos Gálatas, em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Diz que anunciou primeiro o Evangelho a quem? A Paulo no Novo Testamento? Não, a Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, meus irmãos, a salvação ela sempre foi pela fé no Messias. Isso é o Evangelho. É o arrependimento de pecados, é o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, remiu a nossa alma, nos justificou, nos lavou, porque nós estávamos podres, encharcados no pecado. Ele fez isso, Ele nos salvou, não nós. Assim foi em toda a história. Versículo 13, vamos voltar para Mateus 8, só para nós finalizarmos o texto, a exposição de Mateus capítulo 8, versículo 13 diz assim: Então disse Jesus ao centurião, aqui, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então vejam, meus irmãos, a bênção que é crer no Senhor e não duvidar. Saber que se for da vontade dele, ele vai curar, ele vai sarar. Algumas conclusões que nós podemos tirar desse texto: demonstremos bondade a todas as pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo, um pouquinho antes desse texto, desse acontecimento, volta comigo ali em Mateus 5, 44 a 48, no Sermão do Monte. O Dr. Martin Lloyd Jones ele tem uma coletânea de sermões no Sermão do Monte, que eu aconselho aos irmãos que puderem adquirir. Versículo 44 a 48 do capítulo 5 diz assim: Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque